Em maio deste ano, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento a respeito do foro privilegiado e decidiu, por 7 votos a 4, que o benefício dado a deputados federais e senadores se aplica apenas a crimes que foram cometidos durante o mandato e em razão do cargo. Mas ministros da própria Corte e especialistas ouvidos pela Jovem Pan divergem sobre como o Supremo vai julgar ações contra parlamentares que se reelegeram. O presidente da OAB de São Paulo, Marcos Costa, entende que o mandato tem um prazo determinado para acabar e que a recondução não pode ser interpretada como a extensão do mandato anterior. Diante dessa nova interpretação da disposição constitucional, ao término do mandato, os processos hoje que ainda persistem no Supremo Tribunal Federal, eles devem simplesmente ser encaminhados à primeira instância. Esse é o caso de Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. O MDBista se reelegeu no último dia 7 como senador para o 4º mandato seguido. Mas há ainda parlamentares que conseguiram se eleger para outro posto, como Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, que passaram de senadores para deputados federais. O advogado criminalista João Paulo Martinelli entende que, quando o cargo é o mesmo, o foro é prorrogado com a reeleição. A única dúvida que eu tenho, porque isso até agora nunca aconteceu na prática, né, é o caso dos dois, né, do Aécio e da Gleisi, que deixaram o cargo de senador para ir para o cargo de deputado, que aí são cargos diferentes. Porém, são cargos diferentes, mas que pertencem a um mesmo poder, a uma mesma hierarquia de poder, que é o Poder Legislativo Federal, né? Só que são casas distintas, mas o Congresso Nacional eu interpreto como uma unidade. Há ainda uma terceira possibilidade de leitura dessa nova regra, conforme mostrou a procuradora Taméa Danelon, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em São Paulo. Na avaliação dela, o foro não deveria ser visto nem como pertencente ao cargo, nem ao mandato, mas sim à instância. Mesmo eles mudando de cargo, continua sendo o Supremo. Ou então, se, por exemplo, eles não tivessem sido reeleitos, né, como deputados ou como senadores, mas assumiram a função de ministro de Estado, eles também respondem perante o Supremo. Então, mesmo mudando o cargo, se a instância permanece a mesma, eu entendo que continuaria no Supremo. Apesar de todas essas divergências, os especialistas concordam que o Supremo deixou brechas no julgamento da questão. O próprio relator do caso, ministro Luiz Roberto Barroso, admitiu na época que muitas situações ficaram em aberto e que a matéria poderia voltar para a Corte. Para o professor de Direito da FGV, Rubens Gleiser, responsável pelo projeto Supremo em Pauta, a falta de clareza desse julgamento é muito típico da atuação do STF. Acho que isso é muito típico dessa atuação do STF, que não quer criar uma regra clara para a sua ação. Ele coloca uma certa direção e, conforme a conveniência do momento, ele segue naquela direção ou pode chamar no ato determinadas situações de exceção para ter uma solução ali de ocasião para o momento. Segundo o Gleiser, essa indeterminação só gera insegurança jurídica e pode desgastar ainda mais a imagem do tribunal. Não consegue ter uma previsibilidade sobre como que eles vão se conduzir. E isso é agravado porque eles têm muitos poderes individuais. Então, a previsibilidade aumenta, porque o resultado pode mudar a depender de quem cuide do processo. Apesar das críticas, o professor enxerga um ponto positivo no novo entendimento do Supremo a respeito do foro, que é a possibilidade de fazer uma experimentação. Se mostrar resultados positivos, os ministros do STF podem estender o entendimento para outros cargos.